Esta conferência será gravada agora. Bom, pessoal, sejam bem-vindos. Nós vamos começar aqui o nosso webinar para falar de política de idiomas, né? Isso está ganhando uma relevância muito grande neste momento. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Né? A gente está vivendo um momento onde o home office está ganhando muita projeção, e nesse sentido, a questão do idioma, né, seja o inglês, seja o espanhol, ganha muita relevância, né, porque o contato com pessoas de outros países ou com pessoas que usam outros idiomas para se comunicar, ele fica mais facilitado, né? Então, enquanto que no passado o contato em língua estrangeira se dava basicamente nos contextos de viagem ou quando a gente recebe um estrangeiro aqui na empresa, né, na companhia, agora a gente pode estar tendo um contato muito mais intenso com pessoas fora do país. Então, a gente percebe, né, aqui da Seven, o nosso trabalho já há mais de 30 anos, muito voltado para esse contexto corporativo, o quanto essa questão do desenvolvimento dos colaboradores, seja no inglês, seja no espanhol, vai ter um crescimento muito grande, uma demanda muito grande, e para isso, cada empresa precisa desenvolver uma política adequada, né, no que tange essa questão dos idiomas. Então, nosso intuito hoje, a partir da experiência que a gente tem aí nessa longa jornada atuando no ambiente corporativo, é de dividir aqui com vocês alguns dos elementos que normalmente, quando negligenciados, eles atrapalham, né? Eles diminuem a eficácia do trabalho com os colaboradores nessa direção do desenvolvimento nos idiomas. Então, e aí é bem importante que vocês vão perceber o quanto que um fornecedor como a Seven, no fundo, ele faz um trabalho de parceria com a estrutura da empresa onde ele está atuando, e a otimização dos resultados depende desse trabalho em conjunto. Então, a gente vai começar aqui, então a gente vai falar de 7 erros, né, que no fundo nos levam para 7 acertos. O primeiro erro é a confusão que normalmente acontece entre um plano de benefício e política de desenvolvimento de idiomas. Né? Então, assim, isso é bem comum. Então, na maior parte das vezes que a gente aborda uma pessoa de RH, o diretor de RH, o gerente de RH, ou a pessoa de RH responsável por treinamentos, a gente nota bastante confusão entre trabalhar a questão de ensino de inglês e espanhol para os colaboradores, confundindo essa questão de oferecer um benefício, enquanto que as empresas, na verdade, elas precisam trabalhar com política de desenvolvimento de idiomas, né? Então, assim, nesse sentido, acho que aqui vale esclarecer que o benefício, quando ele é oferecido para o colaborador entende aquilo como algo opcional, né? E assim, é possível, sim, você oferecer uma solução em idiomas como um benefício, né? Como parte, por exemplo, da tua estratégia para retenção de talentos. Mas isso é bem diferente de quando a gente, por exemplo, fala de uma política de idiomas, onde, na verdade, a gente está falando das necessidades de desenvolvimento daquele time. Né? Então, aqui, quando você trata a questão de idiomas como uma política, você está olhando a necessidade da empresa, né, daquele contexto corporativo, e confrontando essa necessidade, seja de inglês, seja de espanhol, em relação àquilo que os colaboradores já trazem, né, como competências linguísticas.
Então, é importante essa separação, porque quando o idioma é oferecido como benefício, nem sempre o colaborador consegue entender que ele estar se desenvolvendo, né, ele se desenvolver naquele idioma, é parte importante do caminho dele dentro da empresa e que converge para aquilo que a empresa precisa dele no curto ou no médio prazo. Então, essa diferenciação ela é muito importante para que fique claro dentro da política. Então, na política, você vai dizer quem são esses key players, né? Quem são esses colaboradores que a empresa considera como de importância estratégica, e que aí a política ela vai literalmente dar esse empurrãozinho, né? Esse estímulo para o desenvolvimento. Então, é você pegar aquele engenheiro que é excelente engenheiro, né? Mas que você precisa que ele ganhe competência no espanhol, por exemplo, de dizer, olha, então, né? Você é excelente nisso tudo, mas a gente precisa que você tenha um trânsito muito maior e mais confortável com os parceiros aqui da América Latina. Então, no fundo, o RH, nesse momento, ele é essa pessoa que empurra o colaborador. E a política, ela faz isso. Porque o colaborador pode escolher não se engajar naquele momento na política. Mas aí fica muito claro para ele que todo o processo, inclusive de ascensão dele e de crescimento dele dentro da empresa, vai ficar muito prejudicado porque existe um plano, uma necessidade que o envolve e que ele não está trabalhando de maneira convergente. Bom, então esse é o primeiro, né? O primeiro aspecto de que a política realmente seja uma estratégia e inclusive uma ferramenta de comunicação para os colaboradores de quem são aqueles que a empresa efetivamente necessita que haja uma evolução na competência linguística. Bom, o segundo aspecto que a gente vai pontuar aqui, né, que para a pessoa do RH é muito importante, é sempre começar um processo, né, uma política de idiomas com um diagnóstico. Então, digamos assim, qual é o erro? É começar sem o diagnóstico, né? Então, muitas vezes, quando a política ela acontece de maneira não muito sistemática, e aí você tem, inclusive, colaboradores, né, entrando, alguém às vezes já tem um professor particular, aí coloca aquele professor particular dentro do programa de idiomas e vai agregando coisas que já existem. O grande problema disso é que você não consegue ter esse diagnóstico inicial para te dizer exatamente em que ponto está aquele funcionário, aquele supervisor, aquele gerente, aquele diretor e assim por diante. Então, nessa questão do diagnóstico, uma coisa que vale a pena pontuar aqui é a importância desse diagnóstico ser padronizado, né? Que ele seja uma avaliação escrita, uma avaliação oral de ponto de partida que seja com os mesmos parâmetros para todos. Porque se você não tem uma padronização nesse diagnóstico inicial, muitas vezes você pode ter uma visão ali de que aquele colaborador como se diz, é um nível intermediário, quando na verdade ele é um pré-intermediário, né? E às vezes a empresa fala assim, olha, eu preciso que ele seja um intermediário, e ele já é. Mas que engraçado, porque aí quando acontece uma teleconferência, ele não dá conta do inglês. Então, essa questão do diagnóstico estar padronizado é muito relevante para que a gente, digamos assim, comece com o pé direito. Bom, existe uma régua internacional que é muito utilizada
como parâmetro internacional, que é o CEFER, que é o Common European Framework. Né? A Seven trabalha já há muitos anos utilizando essa régua, porque ela tem parâmetros muito, características muito claras do que, por exemplo, é um aluno de básico, de pré-intermediário, de intermediário, assim por diante. Então, para nós, por exemplo, quando a gente começa dentro de uma empresa, é um movimento muito importante, porque a gente tem que colocar aquele colaborador que está ingressando no programa dentro de uma base avaliativa, né, que a gente confie e que sabe que vai ser a mesma. Então, um colaborador atendido pela Seven, ou que vá para o exterior, que trabalha, por exemplo, também com essa régua de níveis do CEFER, ele vai ser, se ele é um pré-intermediário, ele vai ser um pré-intermediário com a Seven aqui no Brasil, na política, no programa em company, como ele vai ser um pré-intermediário se ele for fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, por exemplo. Então, essa régua ela é bastante interessante e muito e com uma reputação muito boa. A outra vantagem desse diagnóstico inicial é de você saber qual é o tamanho do caminho que esse colaborador tem que fazer. Então, onde ele deveria estar? É o exemplo que eu dei. A gente precisa de um colaborador com o inglês intermediário para que ele consiga fazer coisas A, B e C com a língua estrangeira. Então, se ele precisa ser um intermediário, então, onde ele está hoje? Ele está num elementar, ele está num básico, ele está num pré-intermediário, e com isso a gente consegue criar, desenvolver a política também numa base de tempo. Né? Olha, então, para o João Macedo vai levar 8 meses de programa, né? Porque senão também ficam aquelas aulas de inglês, né, oferecidas ali dentro da empresa que parecem que nunca tem fim. Né? Elas começam e aí o programa não termina e chega num ponto que o programa se dilui e quando a empresa vai ver, foi feito todo aí um investimento e ela ainda continua na situação de ter colaboradores importantes sem o recurso do idioma. Então, essa questão do diagnóstico também nos ajuda nessa direção. A gente sempre diz assim, né, que a jornada ela depende do ponto de partida, né? Então, para a gente conseguir desenhar para cada colaborador qual é a sua jornada, a gente precisa desse ponto de partida. Bom, o terceiro erro que a gente vai pontuar aqui, que é algo que a gente, aqui já estamos já dentro da operação, né? Pensando que as aulas já estão acontecendo ou estão para começar a acontecer, né? Bem no início do programa. É muito importante a gente ter regras de adesão e regras bem claras, né? E algumas regras nós da Seven temos percebido ao longo do tempo que elas são fundamentais para o sucesso de qualquer implantação de um programa de idiomas em company. A primeira delas é de presença mínima, né? Parece uma coisa bastante básica, mas a gente nota uma grande dificuldade nessa direção. Né? Hoje em dia, isso está um pouco mais... ganhou menos importância, porque como a gente consegue agora trazer o ambiente para aulas mais online, a gente percebe que os colaboradores têm mais facilidade de participar ali das aulas, porque ele pode estar na casa dele, em outra cidade, porque ele está envolvido num projeto, mas ele separa aquele momento da aula de inglês, liga o computador e começa a sua aula. Mas a gente sabe que é bastante complicado, então é vital que o RH coloque de início qual é o percentual de presença mínima para garantir resultado, né? Para que esse investimento não seja perdido.
A outra regra que é muito importante é de permanência mínima no programa. Porque se o colaborador entra e ele ficar, por exemplo, 5 meses, e aí por qualquer motivo ele interrompe, aqueles 5 meses não são suficientes para gerar o resultado que se esperava. E muitas vezes você até perde aquele investimento porque o tempo foi muito curto, né? E aí aquele investimento foi feito e foi perdido. Então, a gente sempre diz que uma regra de ouro é combinar com esses colaboradores que estão entrando na política um período mínimo de permanência, seja de 6 meses, seja de 12 meses, seja de 9 meses, para que não haja investimentos que não geraram resultado. A gente também fala de regras de execução mínima da parte online dos cursos, porque hoje, para os cursos ganharem dinamismo, rapidez e gerar um resultado num menor espaço de tempo, a gente tem muito conteúdo em ambientes digitais, né? Então, as trilhas de aprendizagem digitais, elas precisam, é como se fosse aula, né? Então, se eu tenho uma regra de presença mínima, é importante ter uma regra de execução mínima da trilha digital. Depois, assim, coisas básicas, né, de regras para o que fazer quando tem férias, quando tem viagem de trabalho, até quando tem férias coletivas, né, então isso deixar tudo bem amarradinho. E, por fim, regras de participação financeira. Aqui é bem interessante, porque a gente tem percebido ao longo desses anos em que a gente tem trabalhado com essa rotina dos programas em company, a gente tem notado o seguinte, que quando a empresa delega uma parte, que seja uma parte pequena para o colaborador, que seja, por exemplo, 20% do curso, que seja 25% do curso, ou que, por exemplo, a empresa paga o curso e o colaborador ele tem que contribuir com o combo didático e coisas, ou seja, algum tipo de participação financeira, você também faz com que o colaborador dê valor para aquele programa que ele está participando. Isso tende a funcionar muito mais do que quando a empresa faz um programa de incentivo em que ela paga 100%. Né? Então, é aquela coisa, a gente tem que deixar as regras do jogo claras de início, né? Para que ninguém se perca ao longo do caminho e depois fica, mas tinha que fazer a plataforma, mas eu tinha que ter 70% de presença nas aulas, né? Mas eu não posso fazer 2 meses e agora não posso parar. Então, assim, todas essas coisas são muito importantes para que a gente, de partida, também já coloca no programa aquele conjunto de colaboradores que está efetivamente interessado na sua formação, tá? Bom, seguindo, a gente vai aqui para o nosso erro número 4, que é o de misturar alunos com competências linguísticas incompatíveis no mesmo grupo, né? Por que isso tende a acontecer? Né? Muitas vezes é porque você tem pessoas que são próximas, né? Não diria que são amigas, não necessariamente, mas ali no ambiente de trabalho elas são próximas e elas querem estudar juntas, né? Ou elas nem são próximas, mas elas querem estudar no mesmo horário, né? Então, assim, seria conveniente colocá-las para estudar juntas. E aí a gente pega pessoas com níveis muito incompatíveis, né? Existe sempre uma flexibilização que é possível, mas existe às vezes aquilo que a gente chama de incompatibilidade,
né? E aí, tentar misturar esses níveis de competência assim, é uma solução que resolve as 10 primeiras aulas. A partir da 11ª aula, essa diferença de conhecimento linguístico começa a deteriorar a qualidade da aula, né? Então, existe um constrangimento para aqueles alunos de nível mais básico, existe uma perda de tempo para aqueles que têm um nível mais adiantado, porque o professor ele é obrigado a ficar ali dando atenção para aquele aluno que está correndo atrás do prejuízo, e isso, no geral, gera mais ineficiência. Então, e tem uma coisa que é bem interessante, o clima durante as aulas é a chave do sucesso. Né? Então, essa questão do clima, da atmosfera da aula, ela tem que ser muito positiva. E aí, quando você tem essa questão de alunos com níveis muito diferentes e que gera aquele constrangimento, ou que aquele que está mais avançado fica entediado porque, né, a rapidez não é como ele gostaria ou como para ele seria interessante, o clima começa a ficar ruim. E aí a gente acaba perdendo todo o trabalho por conta dessa questão, né, que assim, é como eu disse, ela não surge na primeira aula, ela vai surgindo ao longo do tempo. Bom, quinto item, deixa eu ver como é que eu estou com o meu tempo aqui, estamos indo super bem. Tá? Nosso quinto item aqui é o de misturar ainda, né? A gente falou lá em cima de misturar alunos com competências linguísticas incompatíveis. Aqui também é um outro tipo de mistura que no ambiente in company a gente procura evitar, que é de misturar líderes de alto escalão com liderados no mesmo grupo fazendo o curso de inglês, tá? E às vezes é bem assim, é sempre um desafio para a gente, né, para a Seven, por exemplo, enquanto fornecedora de uma solução in company, e de vocês da área de RH, de fazer aquilo que a gente chama de enturmação, né, que é fazer as turmas. Porque às vezes você tem um grupo que seria perfeito, mas que tem essa questão de competências linguísticas incompatíveis, e às vezes você tem um grupo com competência linguística compatível, mas aonde você vai ter, por exemplo, o chefe com seu liderado direto na mesma sala, né? Aqui a gente avalia sempre caso a caso, né? Porque também depende da cultura e do contexto corporativo no qual a gente percebe isso acontecendo. Mas às vezes a gente tem que tomar aqueles cuidados, né, para evitar o constrangimento, seja do líder, que de repente na aula de inglês ele pode ter mais dificuldade de aprendizagem, então ele se sente exposto diante dos liderados, ou até o contrário, dos liderados, como eles estão junto com, digamos assim, com o chefe, dentro da sala de inglês, deles ficarem envergonhados e com medo de mostrar ali a sua dificuldade de aprendizagem e, de alguma maneira, aquilo impactar na sua avaliação enquanto colaborador. Normalmente, os líderes de alto escalão, eles precisam de um programa mais rápido e mais individualizado. Isso também é bem importante, né? Então, aquele pessoal, por exemplo, da diretoria ou da alta gerência, eles provavelmente eles precisam de alguma coisa, seja mais específica ou mais avançada. Então, para essa faixa corporativa, normalmente os programas rápidos e os programas individuais também tendem a funcionar melhor do que um programa mais padronizado. Então, é aquela coisa, né? A empresa, ela vive de times. Então, a sala de aula de inglês, ela também é um time. Né? Então, na medida que esse time trabalha bem e que você não tem ali diferenças muito
comprometedoras em termos de conhecimento de língua, e nem diferenças ou questões alheias, né, de estrutura, de você estar ali dentro da sala de inglês numa situação que pode confundir a estrutura organizacional com aquele time, que é o time do grupo de inglês, né? O sucesso é garantido. Então, a gente tem que fazer aquilo que eu falei para vocês da enturmação com muito carinho, né? Pensando não apenas no que os alunos já sabem do inglês ou do espanhol, mas também nas características desses alunos, né? Então, por isso, nessa direção é que, quando a gente fala de um programa em company, é totalmente diferente de um professor particular que vai lá e atende alguns alunos, né? E que não dá, por exemplo, não faz esse processo de enturmação, de diagnóstico inicial, né? De ajudar vocês do RH a estabelecer as regras, porque elas também mudam ao longo do tempo. Né, elas podem mudar conforme a empresa, conforme o contexto da empresa, né? Então, isso tudo é muito importante. Vamos entrar agora no sexto erro, né? Que é de usar programas de idiomas, né? De inglês, de espanhol, programas diferentes, fornecedores com programas diferentes e aí com resultados que não são comparáveis. E isso é bem interessante porque mesmo dentro da estrutura 7 idiomas, porque a gente tem, por exemplo, a gente tem soluções diferentes, né? Então, se eu aplico a solução 1, ela normalmente essa solução 1 vai para todo mundo naquele, por exemplo, naquele nicho, para que o resultado do programa possa ser comparado quando você olha para todo aquele grupo. Se você tem uma solução 2, como eu falei lá atrás, né, voltado, por exemplo, para a liderança mais alta da empresa, né, para o level C e coisas desse tipo, também a gente pensar num programa que tem as mesmas características e que atende todo aquele grupo que é a liderança top da empresa. Então, isso é muito rico, essa padronização de soluções, para que você possa ter essa capacidade de comparação. Quando você trabalha com fornecedores diferentes, né, isso tende a ficar mais difícil ainda, porque você não tem como dizer o quanto, por exemplo, uma coisa está caminhando mais rapidamente ou de maneira mais consolidada do que a outra. Porque os parâmetros são diferentes, as soluções são diferentes. Então, a análise da eficácia do programa para o colaborador João, para a Maria, para o Pedro, fica comprometida, porque, né, você não consegue dizer ali o quanto, por exemplo, o João tinha que ter se desenvolvido 30% em meio ano e se desenvolveu 20%. Ou que a Maria tinha que se desenvolver também 30% em meio ano e ela se desenvolveu 40%. Essa comparação, ela é muito importante e ela é muito rica para o RH. Né? E agora, se você tem soluções diversas, fornecedores diversos, você não consegue fazer essa medição. E aí você perde o controle do resultado esperado. Como eu disse para vocês, o programa, a política de idiomas, ela tem que ter para aquele colaborador começo, meio e fim. Né? Então, ele começa aqui porque ele é um básico e ele tem que estar no nível avançado. Ele vai levar 16 meses, 20 meses para fazer esse percurso. Em 20 meses tem que estar encerrado. Né? Então, assim, agora, como é que a gente mede depois de 10 meses? Então, essas medições, elas só são possíveis se você tem
uma solução que você possa fazer essa análise comparativa. Então, é como eu coloquei, estruturas diferentes, elas não necessariamente são comparáveis, né? Eu fazer um bolo com fermento e um bolo sem fermento vai me dar resultados diferentes. Então, mesmo a Seven, a gente tem, por exemplo, soluções em idiomas que são de longa duração, que são mais, como eu vou dizer, mais homeopáticas, né, que levam mais tempo e tudo mais, que enfocam mais o inglês geral, e a gente tem soluções mais rápidas, mais enxutas, mais intensas, mais focadas, por exemplo, na linguagem do dia a dia do trabalho. Mesmo quando a gente tem duas soluções, a nossa orientação é sempre de implantar a mesma solução para aquele grupo que está implicado na política, porque aí você consegue ter essa base comparativa dos resultados que cada um dos colaboradores vai dando ao longo do tempo. Então, é assim, tem essa palavra em inglês que é muito usada, né, no ambiente corporativo, que é result oriented. Então, é isso, o programa de idiomas, ele precisa ser orientado para o resultado. Né? E vejam que, comparando ali com o erro número 1, que é o de trazer um programa de inglês como um benefício, isso realmente é totalmente diferente da política, né, do programa in company, em que o resultado é o que se espera, né? Não adianta o colaborador assistir 100% das aulas e no final ele não atingir aquele nível de competência linguística que se espera e que a empresa precisa e que a atuação profissional daquele sujeito demanda, não vai adiantar em nada. Então, é um trabalho em triângulo, né, em que você tem o fornecedor da solução de idiomas, o RH fazendo todo o acompanhamento, lendo todos os relatórios, a Seven emite inúmeros relatórios, relatório de frequência, relatório de performance, relatório avaliativo, né, de notas, de execução da parte online. Então, todos esses componentes, é muito importante que o RH esteja ali acompanhando, porque você pode ter pessoas que você precise desqualificar da política de idiomas, né? Porque você está fazendo um investimento e ela não está gerando o resultado, né? Essa orientação para o resultado que foi projetado no início do programa para aquele colaborador. Finalmente, vou falar aqui do 7º erro, que é o de não estabelecer metas de resultado linguístico, né? Então, aquele resultado final, a gente falou do ponto de partida, agora é do resultado final. Então, o colaborador, ele também tem que entender até onde a empresa vai bancar, né, vai financeiramente investir no desenvolvimento dele do inglês. Então, isso depende da atuação profissional, né? Existem cargos e trabalhos que você não precisa mais do que um nível intermediário. Existem outros que você já precisa um nível avançado, né? Um diretor, ele precisa ter até mais do que avançado. Então, essa meta final, ela precisa ser estabelecida a partir do que a empresa está projetando para aquele colaborador. Então, por exemplo, se hoje ele é um gerente júnior, mas a empresa espera que ele ou ela, em 3 anos, possa vir a ser um gerente sênior, então a meta é do nível de competência linguística de um gerente sênior e não do cargo que a pessoa tem hoje. Né? Então, isso é bem rico, porque começa
a trazer para o programa de idiomas aquele conceito de começo, meio e fim, né? E aí realizar diagnósticos periódicos para você comparar com o diagnóstico inicial ao longo da jornada. Então, a cada 8 meses, por exemplo, a cada 9 meses, a cada 6 meses, e aí é sempre combinado com a empresa, a gente, os colaboradores no programa têm que fazer algum tipo de avaliação para a gente comparar com o ponto de partida. Usando, obviamente, aquilo que eu falei para vocês, né? O CEFR, que é o Common European Framework, que são os níveis linguísticos que são utilizados em quase todo o mundo, como essa régua. E aí será possível analisar realmente a evolução, né? Infelizmente, a gente pode ter colaboradores que estão dentro da política, que de alguma maneira fazem aulas, às vezes com um tanto de faltas, às vezes, né, de uma maneira descuidada, e aí a evolução não acontece do jeito que a empresa, né, na aposta da empresa. E aí é como eu disse para vocês, a gente trabalha como um triângulo, então o colaborador tem a sua parte, né, nesse trabalho, nesse desenvolvimento. A Seven Idiomas é a outra ponta do triângulo, porque a gente tem que trazer um curso sólido e dentro daquilo que a empresa precisa e dentro dos prazos que a empresa precisa. E a outra ponta do triângulo é o RH. Então, esse acompanhamento de relatórios de frequência, dos relatórios de avaliação, dos relatórios de execução dos trabalhos e tudo mais, é muito importante, porque eles já indicam se essa evolução vai acontecer ou não vai. E aí o RH ele tem como fazer ou uma orientação ao colaborador, ou uma interferência, ou um ajuste, ou até uma desqualificação daquele participante do programa. Então, no fundo, vejam, tudo que é feito, né, e todo o trabalho que a Seven, junto com as empresas que a gente vem atendendo ao longo desses 30 anos de trabalho com soluções corporativas, é para trazer o time, né, a equipe, para a competência comunicativa no inglês ou no espanhol, necessária para a sua atuação, profissional. Obviamente, ele vai colher resultados do ponto de vista pessoal, porque ele aprende inglês e ele também vai poder usar aquilo no dia a dia pessoal, nas viagens, em outras situações de cunho pessoal e social. Mas o ponto principal é que ele tenha potencializada a sua capacidade profissional através do seu bom desempenho na língua 2, seja ela inglês ou espanhol, que eu acho que são as línguas principais e que mais impulsionam a atividade corporativa dos brasileiros. Então é isso, eu espero que essas observações sejam bem pertinentes, ajudem vocês a pensarem, vocês da área de RH, de treinamento, a pensarem nas políticas que vocês estão buscando implementar. Né? Fica aqui o meu contato, eu cuido da parte acadêmica da Seven Idiomas, inclusive da parte que faz os programas em company. Né? Vocês têm aí o meu celular para entrar em contato por WhatsApp, para tirar qualquer dúvida que vocês tenham. E aí a gente fica também à disposição de todos para ajudá-los no que for preciso. Então, dessa maneira, olha, eu tenho uma pessoa aqui que o pessoal do meu time de back-office colocou aqui uma pesquisa de avaliação, tá? Então, aqueles que puderem responder para nós vai ser bem interessante, bem rico.
Agradeço a presença de todos e aí depois a gente encaminha para vocês essa gravação também, porque aí ela pode ser compartilhada e assistida por outras pessoas que vocês achem que seja interessante, tá? Obrigadão a todos, um abraço e boa tarde.